É preciso imaginar uma nave tão poderosa que pudesse colocar uma nação inteira de joelhos. Para mim, a Bismarck era a estrela da morte. Era um tipo de guerra mecanizada que, espero, jamais se repetirá. Nas águas geladas do Atlântico Norte, a quase 5 quilômetros abaixo da superfície, repousa o túmulo aquático do navio de guerra alemão Bismarck. Foi essa monstruosa peça de aço que se manteve unida, não importando o que os britânicos lançassem contra ela. E quando finalmente afundou, tornou-se uma lenda com a mesma força que o Titanic exerceu sobre o imaginário humano. Quando surgiu no cenário mundial, em maio de 1941, o Bismarck personificava a ambição do Terceiro Reich de dominar os mares. E sua breve, porém feroz carreira culminou em uma das perseguições navais mais dramáticas da história. Após afundar o HMS Hood, o orgulho da Marinha Real Britânica foi implacavelmente caçado pelas forças britânicas e enviado para o fundo do oceano após 2 dias de perseguição. Por décadas, a localização exata dos destroços permaneceu um mistério. Além disso, havia a questão de como um gigante tão fortemente blindado finalmente sucumbiu. Agora temos as respostas. Uma missão subaquática com drones até os destroços do Bismarck finalmente nos deu a última peça do quebra-cabeça. Vamos revelar toda a verdade. Descoberta dos destroços. Em junho de 1989, o geólogo marinho e oceanógrafo Robert Duane Ballard liderou uma expedição histórica que finalmente localizou os destroços do encouraçado alemão Bismarck, uma embarcação cujo fim dramático fascinou historiadores navais por quase meio século. Ballard, que na época era afiliado à instituição oceanográfica Woods Hole, em Massachusetts, já havia conquistado reconhecimento internacional por localizar os destroços do RMS Titanic em 1985. Seu objetivo com o Bismarck era resolver as dúvidas persistentes sobre como o orgulho da Marinha Real Britânica encontrou seu destino em 27 de maio de 1941, após uma batalha naval com a Marinha Real Britânica. Embora o almirante britânico T tivesse registrado as coordenadas aproximadas do naufrágio, cerca de 650 km a oeste de Brest, na França, a posição precisa permanecia um mistério, enterrado sob quase 5 km de água do Atlântico. A missão de Ballard não era apenas encontrar o navio, mas também documentar sua condição com a melhor tecnologia de imagem disponível na época. Por quê? Bem, ele queria resolver o debate de uma vez por todas. O Titanic foi destruído por tiros e torpedos britânicos ou afundado deliberadamente por sua própria tripulação? A busca de 1989 contou com tecnologia de ponta para a exploração em águas profundas. A ferramenta principal era o Argo, um trenó com câmera rebocado, desenvolvido pela Marinha dos US e cientistas de Woods Hole. O Argo funcionava como um veículo operado remotamente, ou EUOV, antes mesmo de esse termo se popularizar. Ele carregava câmeras de vídeo de alta resolução, câmeras fotográficas e luzes potentes capazes de iluminar as profundezas escuras. O sistema foi projetado para pairar a aproximadamente 50 metros acima do fundo do mar, enquanto era rebocado pelo navio de pesquisa, enviando vídeo ao vivo e dados de sonar de volta à superfície por meio de um cabo de fibra óptica. Ballard aperfeiçoou esse método durante a expedição ao Titanic, e a busca pelo Bismarck aplicou a mesma estratégia. O submarino Argo era rebocado para frente e para trás, em um padrão quadriculado, sobre o local suspeito, até que destroços aparecessem nos monitores. Uma vez identificados os alvos principais, a equipe planejava usar o submersível Alvin, com capacidade para 3 pessoas, para exame detalhado e fotografia. O submarino Alvin, pertencente a Woods Hole, possuía uma esfera de titânio resistente à pressão que lhe permitia mergulhar com segurança a profundidades superiores a 4.500 m. Os pesquisadores puderam, assim, inspecionar o naufrágio diretamente. Após dias de buscas sistemáticas na área designada, as câmeras do Argo finalmente transmitiram imagens inconfundíveis de grandes destroços de aço espalhados no fundo do mar. Em 8 de junho de 1989, a expedição confirmou ter encontrado o Bismarck a uma profundidade de aproximadamente 4.791 m.
As coordenadas localizavam o naufrágio a cerca de 650 quilômetros a oeste de Brest, próximo à extremidade sul da dorsal mesoatlântica. Estudos geológicos revelaram que o navio de guerra repousava contra a encosta de um vulcão submarino extinto. O local era estranhamente silencioso e desprovido de correntes fortes. Isso ajudou a preservar os destroços por quase 5 décadas. A equipe observou que o navio repousou na vertical, com a proa apontando para a encosta, como se tivesse afundado suavemente, apesar da violenta batalha e da inundação catastrófica que o afundou. A integridade estrutural geral dos destroços surpreendeu os cientistas. Com mais de 250 metros de comprimento quando flutuava, o Bismarck ainda estava praticamente inteiro, com o casco apoiado na quilha e com deformação mínima na cidadela central fortemente blindada. A exceção era a popa, que estava completamente ausente. Mapeamentos subsequentes indicaram que essa seção se desprendeu durante o mergulho final, ou quando o navio atingiu o fundo do mar. Um destino não incomum para embarcações cujas popas abrigam transições estruturais vulneráveis e compartimentos para máquinas pesadas. Os destroços da popa se arrastaram pela encosta vulcânica por centenas de metros. Uma inspeção visual minuciosa usando o Alvin e, posteriormente, imagens de alta definição confirmaram um padrão de danos consistente com a Batalha de Maio de 1941. A superestrutura, as torres de comando, os convéses superiores e os reparos dos canhões apresentavam extensos danos causados por projéteis e incêndios, incluindo buracos irregulares provocados por projéteis navais britânicos de grosso calibre. Diversas grandes aberturas perfuraram o convés principal e os restos carbonizados das torres dianteiras testemunhavam o bombardeio realizado pelo HMS Rodney e pelo HMS King George V. No entanto, o cinturão blindado ao longo dos lados do navio, que chegava a medir 320 mm de espessura, foi projetado para resistir à artilharia pesada. Isso pareceu em grande parte inatingível. Os investigadores contabilizaram 8 grandes buracos acima da linha de água original, 1 a estibordo e 7 a bombordo. Essas perfurações, embora significativas, não se estendiam abaixo do cinturão blindado principal, o que significa que não teriam causado o alagamento catastrófico da cidadela interna durante a própria batalha. Talvez a descoberta mais surpreendente tenha sido a ausência de qualquer penetração na espessa blindagem que protegia as máquinas e os paióis vitais do Bismarck. A equipe de Ballard vasculhou o casco da proa à popa com as câmeras do Argo, esperando encontrar grandes rasgos ou rupturas causadas por torpedos. Em vez disso, encontraram a blindagem intacta. Os dados coletados em 1989 incluíram milhares de fotografias, horas de filmagens e extensos mapas de sonar, todos catalogados para historiadores e engenheiros navais. As medições da área de destroços ao redor mostraram que fragmentos menores, incluindo armamentos secundários e placas estruturais, estavam espalhados por uma área de aproximadamente 3x5 km. A localização na encosta de um vulcão extinto também explicava a postura vertical do navio. A suave inclinação permitiu que o casco deslizasse em vez de se chocar contra o plano abissal. Isso ajudou a preservar não apenas a forma do encouraçado, mas também muitos detalhes delicados, como seções de guarda-corpo e restos de equipamentos de convés, proporcionando-nos uma visão incomparável de um navio de guerra da Segunda Guerra Mundial, mesmo estando submerso no meio do oceano. Expedições subsequentes, nos anos que se seguiram à descoberta de Ballard, retornaram ao local. Missões subsequentes com drones subaquáticos. A partir de junho de 2001, uma expedição conjunta realizada pela Deep Ocean Expeditions e pela Woods Hole Oceanographic Institution retornou ao sítio de Bismarck para novas investigações. Este mergulho utilizou ROVs modernos e mini-submersíveis para complementar as descobertas da missão de Ballard em 1989. A equipe incluía especialistas marinhos como William N. Lang, de Woods Hole. Observou que as partes superiores da superestrutura e dos convéses do Bismarck apresentavam muitos buracos de projéteis visíveis, condizentes com intenso fogo de artilharia. No entanto,
Lang e outros relataram que não havia tantos buracos ao longo dos costados do navio e nenhum abaixo da linha d'água que tivesse atingido o cinturão blindado principal. Um dos resultados do levantamento de 2001 foi um mapeamento detalhado da área de destroços ao redor do Bismarck. Os arredores do Rex foram sistematicamente examinados, revelando outros fragmentos da estrutura do navio e itens que se desprenderam durante o naufrágio, o impacto ou a descida pela encosta. Utilizando câmeras e sonar montados em ROVs, veículos operados remotamente, o levantamento capturou grandes rasgos no casco. Embora muitos deles tenham sido avaliados pela equipe como resultado da colisão do navio com o fundo do mar e subsequente deslizamento pela encosta do vulcão submarino onde repousou. Em 2002, James Cameron liderou uma revisita mais cinematográfica, porém também tecnicamente avançada, produzindo o documentário Expedition Bismarck. Baseando-se em levantamentos anteriores, a missão de 2002 utilizou os submersíveis russos Mir-1 e Mir-2, bem como sondas ROV, para realizar imagens tanto do exterior quanto do interior do Bismarck. Esses mergulhos forneceram as primeiras imagens internas significativas dos compartimentos do navio, passagens, estruturas do leme, ponte de comando e características internas do casco. A equipe de Cameron fez medições e observações que refinaram as descobertas anteriores. Eles observaram que, embora aproximadamente 719 projéteis de grosso calibre tivessem sido disparados contra o Bismarck pelos encouraçados britânicos Rodney e King George Trenton no confronto final, apenas 2 casos de penetração total, através da blindagem lateral principal de 320 mm, foram confirmados em partes visíveis do casco. Suas imagens também revelaram longos rasgos no revestimento do casco, na junção inferior da blindagem lateral, mas estes são atribuídos principalmente ao impacto do navio com o fundo do mar e ao estresse do deslizamento pela encosta, e não à penetração direta de projéteis ou torpedos durante o combate. Além disso, a equipe de Cameron relatou uma compressão dos convéses abaixo do convés blindado de 3 a 4 metros, indicando que a força do afundamento e do impacto deformou severamente os níveis internos do convés. Mas isso não é tudo. Também houve explorações privadas e documentais além das missões de 2001 e 2002. O uso de sonar aprimorado, resoluções de vídeo mais altas, ROVs e AUVs mais ágeis ou veículos subaquáticos autônomos, possibilitou um mapeamento mais preciso e melhor iluminação para filmagens internas. A expedição Cameron de 2002, em particular, beneficiou-se de submersíveis mais ágeis e melhores sistemas de imagem do que os disponíveis em 1989. Essas missões subsequentes contribuíram significativamente para a arqueologia naval, fornecendo melhores dados empíricos. Elas permitiram que os pesquisadores validassem ou revisassem afirmações anteriores, como aquelas referentes à integridade do cinturão blindado, à natureza dos danos estruturais e ao papel do afundamento versus danos de batalha. Então, aqui está o que sabemos a partir de tudo isso. A espessa blindagem lateral do cinto principal não apresenta praticamente nenhuma penetração total. Com exceção de algumas brechas verificadas em áreas visíveis durante a expedição de Cameron, a maior parte dos danos não se estende por essa faixa. A superestrutura, que inclui os convéses superiores, o topo das torres e a área da ponte, está repleta de buracos de projéteis, marcas de incêndio e deformações. Os compartimentos internos apresentam evidências de inundação e colapso. O naufrágio repousa na encosta de um vulcão submarino extinto. Quando o Bismarck atingiu o fundo do mar, forças massivas causaram rasgos e deslocamento no casco inferior. O deslizamento dos destroços pela encosta do vulcão espalhou detritos e causou deformações no casco. Mas agora surge a pergunta de $1 milhão. O Bismarck foi afundado por fogo pesado de artilharia de navios da Marinha Real Britânica que o perseguiam? Ou foi deliberadamente afundado? Responderemos a essa pergunta em breve. Antes disso, vamos reconstruir os eventos para contextualizá-los, certo? Como o Bismarck encontrou seu fim? Afundamento versus danos de batalha. O encouraçado alemão Bismarck foi lançado ao mar em 14 de fevereiro de 1939 e comissionado em 24 de agosto de 1940.
Ela estava entre os navios de guerra mais poderosos já construídos, com um deslocamento padrão de cerca de 41.700 toneladas métricas, armamento principal composto por 8 canhões de 15 polegadas, blindagem pesada e um projeto concebido para desafiar a supremacia naval britânica. Sob o comando do capitão Ernst Lindemann e o comando da frota do almirante o almirante Günther Luschins, o Bismarck partiu para a Operação Rhinobong em maio de 1941, juntamente com o cruzador pesado Prinz Eugen, para atacar navios aliados no Atlântico. Ao amanhecer do dia, 24 de maio de 1941, o Bismarck e o Prinz Eugen interceptaram o cruzador de batalha britânico HMS Hood e o recém-comissionado encouraçado HMS Prince of Wales, a noroeste da Islândia. Por volta das 5h52, ambos os navios alemães abriram fogo a uma distância de cerca de 25.000 jardas. Em poucos minutos, os projéteis de 15 polegadas do Bismarck atingiram seus alvos. Às 6h, uma salva atingiu os paióis de munição da popa do Hood, provocando uma explosão catastrófica que partiu o navio almirante britânico em dois e matou 1.415 dos seus 1.418 tripulantes. O Prince of Wales atingiu o Bismarck diversas vezes, danificando um tanque de combustível na proa e reduzindo sua velocidade máxima para cerca de 28 nós, mas foi forçado a se retirar após sofrer falhas mecânicas e danos causados por projéteis. Após o combate, o almirante Günther Luschins decidiu conduzir o Bismarck em direção ao porto francês de Saint-Nazaire para reparos, destacando o Prinz Eugen para realizar um ataque independente. As forças britânicas se mobilizaram para seguir e interceptar o navio de guerra. Aeronaves do porta-aviões HMS Victorious atacaram na noite de 25 de maio, acertando um único torpedo que causou danos leves. Usando manobras evasivas e silêncio de rádio, o Bismarck conseguiu despistar temporariamente seus perseguidores, dando início a uma busca frenética através do Atlântico. O breve intervalo foi curto. Em 26 de maio, um hidroavião Catalina do Comando Costeiro da RAF avistou o navio alemão a 690 milhas náuticas a oeste de Brest, na França. Naquela noite, biplanos Swordfish decolaram do porta-aviões HMS Ark Royal e, enfrentando fogo intenso e mau tempo, atacaram novamente. Um torpedo travou o leme do Bismarck em um ângulo de 12 deg, comprometendo sua manobrabilidade e selando seu destino. Durante toda a noite, contra-torpedeiros britânicos hostilizaram o navio com torpedos e tiros, impedindo reparos. Ao amanhecer de 27 de maio, os encouraçados HMS Rodney e HMS King George V, juntamente com os cruzadores pesados Norfolk e Dorset Shore, aproximaram-se a cerca de 300 milhas náuticas a oeste de Brest. A partir das 8h47, eles bombardearam o Bismarck com uma barragem implacável. Mais de 700 projéteis de grosso calibre e inúmeros torpedos atingiram o alvo, destruindo sua superestrutura, silenciando seus canhões e incendiando-o. Ao final da manhã, ela era um casco à deriva. Por volta das 10h40, Dorsucher disparou 2 torpedos finais. Momentos depois, o Bismarck adernou para bombordo e afundou pela popa aproximadamente às 10h40. Dos mais de 2.200 homens a bordo, apenas 114 sobreviveram e foram resgatados por navios britânicos e pelo submarino alemão U-Boot UI-74. É aqui que o verdadeiro mistério começa. Vários sobreviventes alemães afirmaram que o Bismarck foi afundado pela própria tripulação em seus momentos finais para evitar a captura. Entre eles estava Gard Jun, chefe de engenharia da Bismarck, que mais tarde afirmou ter ordenado a instalação de cargas de demolição em compartimentos com fusíveis de 9 minutos, embora o sistema de intercomunicação tenha falhado, e um mensageiro enviado para confirmar a ordem não tenha retornado. Os sobreviventes também testemunharam que válvulas e portas estanques foram abertas para acelerar o alagamento, depois que o navio foi tão gravemente danificado que a resistência se tornou impossível. Esses relatos alemães fizeram parte do argumento de que, embora o Bismarck tivesse sofrido pesados danos em combate, alguns atos deliberados de afundamento foram realizados para garantir seu naufrágio.
Quando a expedição de Robert Ballard descobriu os destroços em 1989, ele relatou ter visto pouquíssimas, ou nenhuma, penetração na blindagem lateral principal abaixo da linha d'água. A blindagem que deveria proteger as partes mais vitais do Bismarck, como as salas de máquinas e os paióis de munição, parecia praticamente intacta. Os danos estavam concentrados na superestrutura, nos conveses, nas casas de canhões e nas áreas acima da blindagem principal. Com base nessas observações, Ballard sugeriu que os danos de batalha por si só poderiam não ter sido suficientes para afundar o Bismarck rapidamente e que as ações de afundamento contribuíram materialmente para o seu naufrágio. Ele enfatizou que o casco não apresentava sinais de implosão. Isso seria esperado se a inundação tivesse sido repentina e avassaladora vinda debaixo da linha d'água. A blindagem relativamente intacta sugere inundação controlada ou medidas internas que permitiram que o navio se estabilizasse em vez de se desintegrar imediatamente. Outros historiadores e equipes de exploração argumentam que o poder de fogo britânico e os danos causados por torpedos foram suficientes para condenar o Bismarck, mesmo sem afundá-lo. Entre eles, destaca-se David Mears. Sua expedição anglo-americana de 2001 encontrou rasgos no casco do navio que eles interpretam como causados por impactos de torpedos, especialmente na região central a este bordo. Esses buracos, embora parcialmente alargados pelo deslizamento na encosta após o naufrágio se assentar, permanecem como evidência de danos de combate. Argumenta-se que o torpedo dos aviões Swordfish, que atingiu sua popa, inutilizando os lemes, foi um evento decisivo. A perda do controle do leme deixou o Bismarck incapaz de escapar ou manobrar, tornando o fogo subsequente a curta distância do Rodney, do King George V e de outros muito mais letal. Estimativas sugerem que mais de 2.800 projéteis foram disparados por navios britânicos, com mais de 400 impactos. Esses impactos devastaram a superestrutura, destruíram torretas de canhão, iniciaram incêndios, danificaram torretas da bateria principal e comprometeram as salas de caldeiras. Historiadores como Garsky e Dulin argumentam que essa combinação de danos teria levado a inundações descontroladas, perda de flutuabilidade e eventual afundamento, mesmo que cargas de afundamento não tivessem sido acionadas. Então, o que realmente aconteceu? Bem, o destino final do Bismarck não foi causado exclusivamente por danos de batalha ou afundamento, mas pela ação conjunta de ambos. O navio foi inicialmente incapacitado por ataques britânicos, com torpedos de navios da classe Swordfish que travaram os lemes, seguidos pelo intenso bombardeio de artilharia em 27 de maio, disparado pelos navios King George V e Rodney, e talvez 9 impactos que comprometeram sua capacidade de combate, causando incêndios, perda de armamento, falhas nas caldeiras e inundações. Nesse ponto, o navio estava gravemente danificado, praticamente à deriva. Então, como atestam os sobreviventes alemães, por volta das 9h30 foram lançadas cargas de afundamento e abertas válvulas e portas internas para acelerar o alagamento e impedir que o Bismarck fosse capturado pelos britânicos. A ordem, frequentemente atribuída ao oficial executivo Hans Oyles, após o capitão Lindemann e o almirante Lutyens terem ficado incapacitados, envolvia a abertura de portas estanques e possivelmente a sabotagem da casa de máquinas através de válvulas. Muitos concordam que essa ação acelerou o afundamento em minutos e não em horas. O Bismarck já estava irrecuperável em termos funcionais. Pesquisadores como Ballard estimaram que, sem o afundamento, o Bismarck poderia ter flutuado por mais algumas horas, talvez até um dia inteiro. Mas era improvável que sobrevivesse até o resgate ou abordagem. Outros sugerem que o efeito do afundamento foi acelerar o inevitável, em vez de mudar o curso do que já estava determinado pelos danos. O projeto do navio, com um cinturão de blindagem pesado, ajudou a retardar o alagamento catastrófico. Mas, uma vez perdido o controle, e com os danos internos aumentando, a única questão era a rapidez com que ele afundaria.
Testemunhos de sobreviventes, análises dos danos no naufrágio e historiografia especializada se combinaram para mostrar que o afundamento não foi algo aleatório. Aconteceu quando os danos de batalha tornaram o navio inabitável, garantindo que ele afundasse em vez de ser capturado. O consenso atual entre os historiadores atribui o afundamento tanto aos danos de batalha quanto ao afundamento. Bem, por enquanto é só. Obrigado por assistir. Gostou deste vídeo? Se sim, deixe seu like, comente e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. E não perca este vídeo que está passando na sua tela agora mesmo.